Jó 42, versículo 2. Jó, capítulo 42, versículo 2. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Amém? Eu sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Agora você vai para Gênesis 37 e deixa aberto aí. Nós vamos ler alguns versículos no decorrer da nossa reflexão, no decorrer da nossa meditação aqui na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 37, você vai deixar aberto. Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Neste momento eu peço ao Senhor que venha abrir nosso entendimento para podermos compreender a Tua palavra e assim sermos iluminados pelo Seu Santo Espírito e nos dê força para obedecê-la e assim agradar ao Senhor para a glória do Teu santo nome. Nós estamos aqui para ser transformados, para sermos santificados, para sermos moldados segundo a Tua vontade, ó Pai. E sabemos que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e agradável. Mesmo que às vezes ela nos leve em caminhos que não queremos, mas nós vamos porque sabemos que esse caminho é o melhor para a nossa vida. Que o Senhor neste momento abençoe a cada um, segundo o Teu querer e a Tua misericórdia. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar hoje à noite sobre a vida dos sonhos é diferente da realidade, principalmente diante da soberania de Deus. Todos nós temos sonhos, temos ali uma meta na vida. Quando somos crianças, sonhamos com uma profissão, sonhamos em nos tornarmos algo ou alguém. Outros sonham, além da profissão, com casamento. A moça sonha em achar o seu príncipe encantado, o rapaz sonha em achar ali a sua princesa. Obviamente, cada um da sua maneira, cada um da sua forma, mas todos sonhamos. E ali nós vamos sonhando, e muitas vezes a realidade é diferente dos sonhos. Aquela questão que seria boa, que seria tranquila, uma vida de mar de rosas, seria assim um espetáculo, a situação complica um bocadinho. E aí nós nos deparamos com a realidade, a dura realidade da vida. Se nós formos exemplificar de uma forma simples, é a mesma coisa nós pegarmos fotografias, principalmente quando é uma festa bonita, como um casamento. Daqui a pouco nós vamos fazer o nosso encontro de gala, vai estar todo mundo bonitão aí, vai estar todo mundo bem elegante, as mulheres, os homens, cada um no seu estilo, cada um das suas maneiras. Obviamente, como eu disse, os solteiros poderão vir para trabalhar. Jesus vai abençoar vocês grandemente, né? Vai ter como servir, vão poder ali cuidar das crianças, enquanto nós vamos estar aqui no filé. E na hora da janta ou do alimento, ou seja, o que for preparado de surpresa, vocês poderão pegar uma beirada ali e ser abençoados em nome de Jesus. Mas depois nós vamos filmar, nós vamos tirar fotos, então vai estar todo mundo assim, beleza. Obviamente ainda facilita quando você vai num evento desse, né, aquele álbum lindo, tem uma ajuda do Photoshop ali para tirar um negocinho aqui, tira um negocinho ali, dá uma melhorada. Aí as pessoas, quando olham o álbum de fotografia, todo mundo ali naquela pompa toda, aí eles pensam: nossa, mas que vida perfeita. Tiram, que nem nós vamos tirar foto do casal, por exemplo, no dia, vamos fazer questão de registrar cada momento, cada detalhe, aí cada um sorrindo mais do que o outro. Mas que dia gostoso, as pessoas ao olhar aquilo, esse casal é feliz. Só que a felicidade com certeza está ali, mas no dia a dia temos as dificuldades naturais que a foto não vai trazer, as questões não vão trazer. Então aqueles sonhos que nós temos, obviamente, nos motivarão a caminhar
para realizá-los, para buscá-los. E quando nós entendemos o que acabamos de ler, que nenhum dos planos, nenhum dos projetos de Deus podem ser frustrados. Então aquele sonho que Deus tem colocado no seu coração, aquilo que Deus tem um projeto na sua vida, e tem um propósito na sua vida, Ele vai cumprir. Ninguém pode impedir, nem Satanás pode impedir, se levantar para te derrubar, para tentar te destruir, porque ninguém pode impedir a ação de Deus, ninguém pode impedir o cuidado do Senhor. Por isso você deve sim sonhar, deve sim esperar e deve colocar diante de Deus. Para o quê? Para que a sua vida seja abençoada pelo Senhor, mas sem perder essa questão de vista, que ali teremos dificuldades nessa caminhada até realizar o sonho. E depois que nós realizamos o sonho, seja da profissão, seja do casamento, seja ali de uma faculdade, seja ali de algo que você sempre quis ter, depois daquele sonho, também a vida vai continuar difícil. Em alguns momentos vamos passar apertos, dificuldades, porque Deus estará nos provando, Deus estará nos forjando e nos preparando para algo maior e melhor, e a vida eterna. Então, meus amados, da mesma forma, a nossa vida em Cristo é assim. Quantas pessoas estão com a vida destruída? Satanás tem realmente roubado, tem destruído, tem assim conseguido matar muitas pessoas e famílias. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus veio para dar vida, uma vida com abundância, uma vida realmente abençoada. Mas ali, a pessoa, quando ela descobre que Deus é soberano e que Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar e para nos dar essa vida, aí nós entramos de cabeça, e temos que ser assim. Em Cristo nós temos que entrar de cabeça, entrar com tudo, entrar com 100%. Aí alguns acham que a vida em Cristo vai ser aquela vida de 100%, só alegria. Sim, verdadeiramente, em Cristo a nossa tristeza salta de alegria, mas teremos aflições no dia a dia, poderemos ter dificuldades no dia a dia, mas se o nosso foco ficar em Cristo e não no problema, nós poderemos então usufruir dessa paz que excede todo entendimento, essa paz que traz no nosso coração essa alegria, que não tem como explicar. Você está lá, às vezes preocupado, às vezes desempregado, às vezes doente, mas você consegue sorrir e dizer: a minha esperança está no Senhor, a minha fé está no Senhor. Ele, sendo Deus, Ele pode abrir as portas, Ele pode me curar, Ele pode fazer o que quiser, porque Ele é soberano. Mas mesmo se ainda Ele não fizer, eu continuarei feliz e alegre no Senhor. E para exemplificar isso, então, nós vamos dar uma olhada na vida de José. José, ele teve uma vida de exemplo. José, ele teve uma vida assim, realmente que marcou, né, gerações, e continuará marcando gerações. Quando você pega aí na sua Bíblia, no capítulo 37, versículos 6 a 10, por gentileza. Gênesis, capítulo 37, nós vamos ler do versículo 6 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: pois ele disse: peço-vos que ouçais este sonho que tive. Estávamos atando feixes do campo, e o meu feixe levantou-se e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. E os seus irmãos lhe responderam: irás de fato reinar sobre nós? Irás mesmo nos dominar? Por isso o odiaram ainda mais, por causa dos sonhos e das palavras dele. José teve outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e seus irmãos, o pai o repreendeu e disse-lhes: que sonho é este que tiveste? Será que eu, tua mãe e teus irmãos viremos a nos inclinar com o rosto em terra perante ti? E ali então, meus amados, Deus, na sua soberania,
ele começa a projetar, ou revelar, melhor dizendo, o que Deus estava preparando para José. José, ele seria um homem grande, ele seria em destaque, ele teria ali uma promessa na sua vida, de igual forma que ele iria se sobressair. E ali, ele na sua inocência, ele relatava aquilo porque ele não entendia o que estava acontecendo, mas aquilo lhe trouxe dor e sofrimento. Interessante que mesmo quando Deus ele tem um propósito na sua vida, mesmo quando Deus está no controle da sua vida, não se preocupe, haverá dor e sofrimento. O fato de estarmos em Cristo, Ele ser um Deus soberano, não estamos isentos dessas questões da vida. E por quê? Por causa do pecado. Quando o pecado entrou, a dor entrou, a morte entrou, as dificuldades entraram. E o fato de estarmos em Cristo, não seremos isentos dessas questões, poderemos passar por todas elas. Mas a boa notícia, que em Cristo nós somos mais que vitoriosos e mais do que vencedores. O Senhor nos promete, Ele nos promete passar conosco cada problema, Ele nos promete ali nos abençoar, mediante a sua misericórdia e bondade, nos socorrer, fazendo milagres diários. Eu não sei se você pensa assim, mas você sabia que a sua vida é um milagre diário? O fato de você ter acordado hoje foi um milagre de Jesus. O fato de você estar aqui agora, ter passado o dia inteiro, é um milagre do Senhor. Porque muitas pessoas não conseguiram acordar e outras não conseguiram chegar à noite. Porque Deus as chamou. Deus as chamou. Elas morreram, foram encontrar com o Santo Juiz. Se tiverem em Cristo, obviamente elas receberão: vinde benditos para meu Pai, para o gozo eterno. Se morreram sem Cristo, Ele dirá: apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês, para o fogo eterno. Por isso a nossa vida ela é preciosa para Deus, e por isso Ele morreu na cruz do Calvário, para nos dar essa oportunidade de respondermos a esse chamado. Mesmo em Cristo, então, infelizmente, por questões dessa vida, poderemos ter dor, sofrimento, mas o Senhor nos promete as bênçãos dele, independente do que aconteça. É interessante então que ali Deus ele disse para José: José, simplesmente nós vamos poder caminhar juntos, é um trabalho em equipe, eu estarei à sua frente e você estará me obedecendo, e se você me obedecer em cada palavra, eu serei contigo. Mas prepare, que a vida não será fácil. E José então ele começou. Depois desse episódio, a vida de José mudou. Por quê? A raiva, o ódio dos irmãos aumentaram, e ali eles quiseram matar José, eles quiseram ali acabar com aquilo. Queridos, quantas pessoas às vezes levantam contra você, tentando apagar os seus sonhos, tentando te prejudicar, tentando ali te amedrontar, tentando te realmente humilhar, tentar fazer algo que realmente te prejudique. Mas a boa notícia é que ninguém pode frustrar os planos do Senhor. O sonho que Deus colocou, o projeto que Deus colocou na sua vida, o propósito que Ele tem para você, vai se concretizar. Os irmãos de José então bolaram um plano. Eles estavam lá trabalhando e o pai de José, Jacó, mandou: vai lá espionar seus irmãos. José, ele era o queridinho do papai, e os irmãos tinham raiva de José por causa disso. E quando eles viram que ele estava lá, Deus iria abençoá-lo para ele ser grande, ficaram com mais raiva ainda. Eu acho que José também não era boa bisca também não. Eu acho que ele devia dar uma cutucada de vez em quando nos irmãos, ficar na vida boa. Por quê? Quem tem mais de um irmão aí sabe como é que funciona. Quando você é o queridinho do papai ou da mamãe, às vezes a gente dá uma escondida ali debaixo daquela saia ou debaixo daquela proteção. Vai lá, pronta com o irmão, depois corre: mãe, socorro! Pai, socorro! O que foi que você fazia com o seu irmão? E às vezes o irmão sobra por causa disso.
Mas nada justifica querer matar também, né? Mesmo que isso ocorresse. Aí José, quando ele chegou, os irmãos estavam lá cansados dele, resolveram matá-lo. Mas Deus, ele toca no coração do seu irmão Rubem e fala: não, matar não podemos. E ele queria livrar José. Ele deu uma ideia e falou: vamos jogar na cisterna, para poder ganhar tempo e conseguir manobrar os irmãos para não matá-lo. E ali Rubem, ele saiu para resolver algumas questões, e chegaram de repente alguns viajantes, os midianitas, e ali José foi vendido como escravo. Aí você para e pensa assim: poxa vida, que projeto é esse de Deus? Um projeto de glória, um projeto de grandeza. Ele vira escravo. Mas é a forma como Deus, ele vai nos treinar, ele vai nos preparar. Eu costumo dizer que Deus está nos forjando, e às vezes ele usa o próprio fogo para nos aperfeiçoarmos. Quando você lê aí no versículo 27 do capítulo 37 mesmo, diz assim, ó: vamos vendê-lo a esses ismaelitas, não encontraremos a mão nele, não encostaremos a mão nele, pois ele é nosso irmão, nossa carne, e nossos irmãos o escutaram. Interessante que os irmãos falam assim: agora eu quero ver se aquele sonho vai acontecer, agora eu quero ver se aquilo vai realmente se realizar. Querido, só que eles entenderam errado. Eles não estavam lutando contra José, eles estavam lutando contra Deus. As pessoas não entendem. Quando elas levantam contra você, elas não estão lutando contra você, estão lutando contra o Senhor. E é Deus que vai julgar a sua causa, e é Deus que vai pelejar por você. É por isso que da mesma maneira nós não podemos fazer a mesma coisa. Se alguém levantar contra nós, de vez nós brigarmos, de vez nós questionarmos, xingarmos, nós devemos orar, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, colocar aquela pessoa nas mãos do Senhor, colocar brasas vivas na sua cabeça, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então, se tem alguém te perseguindo, se tem alguém te maltratando, se tem alguém fazendo alguma coisa, ore, se proteja, se defenda, se for possível, mas deixe nas mãos do Senhor, porque Ele está lutando contra Deus e não contra você. E ali José, então, ele imagina a cabeça dele: poxa, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, e de repente eu viro escravo. E ele virou escravo. Quando nós lemos aí no capítulo 39, no versículo 1, diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que haviam levado para lá. Quando nós passamos por uma tribulação, por uma dificuldade, se nós não conhecemos quem é Deus, se nós não entendemos que Deus tem um propósito em todas as coisas, que mesmo que as questões estão contrárias, que mesmo que os problemas são grandes, nós temos que continuar acreditando, tendo fé, que Deus não perdeu o controle e que Ele continua ali agindo. Se a gente não saber quem é Deus, o caráter de Deus, nós podemos pensar que Deus nos abandonou, que Deus abandonou. Imagina José, um tempo atrás o sonho seria maravilhoso e grandioso, de repente ele vira escravo. Aí, se a pessoa não conhecer Deus, fala: cadê Deus? Deus me abandonou. Mas não é assim, meus amados. É interessante que quando a gente continua lendo a história de José, nós vemos que Deus está com ele o tempo todo. O tempo todo Deus está presente, e Deus fala isso com José. Olha o versículo 2 para os irmãos verem aí, de 2 a 6. Mas o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que Deus estava com ele e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Por isso José achou favor aos olhos dele e tornou-se seu assessor, de modo que ele o fez mordomo da sua casa e o entregou em suas mãos tudo que possuía. Desde que o colocou como mordomo de sua casa,
e todos os seus bens, e o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que não se preocupava com o que estava sob seus cuidados, mas somente com a sua comida. José era belo e de porte e de rosto. Olha para vocês verem que interessante. Como é que Deus vai trabalhando, e dependendo da sua ação, da forma como você se comporta, você vai facilitar o projeto de Deus na sua vida ou não. José acabou de se tornar escravo. Ele poderia muito bem, como eu disse, achar que Deus o havia abandonado e falar: você quer saber? Virei escravo, vou largar Deus para lá. Deus, ele não está me olhando mesmo, Deus não está cuidando de mim, eu vou abandonar esse Deus que não está servindo de nada e vou ficar aqui à toa, vou virar rebelde e vou fazer isso, aquilo, outro. Mas José não. José, ele tinha princípios, por mais que ele não compreendia o que estava acontecendo, mas ele sabia que Deus iria revelar o seu propósito, ele sabia que Deus iria cumprir a sua vontade. E José, então, ele se dedicou, ele trabalhou bem. Interessante que quando ele mais trabalhava, mais Deus o abençoava, e Potifar via que Deus era com José. Será que as pessoas que estão ao nosso redor podem olhar para você e para mim, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, e falar assim: Deus é com esse sujeito, Deus é com essa pessoa, Deus é com esse homem, Deus é com esse adolescente, Deus é com essa criança? Será que eles podem olhar para nós e glorificar a Deus porque eles veem Deus em nós? Será que eu, como servo do Senhor, onde eu passo, ali as bênçãos de Deus estão me acompanhando? Porque aqui Potifar, ele era um pagão. Potifar, ele era pecador, ele era idólatra, e Deus abençoou a casa dele por causa de José. E Potifar viu isso. Potifar viu que José era especial e que Deus estava com José. Então Potifar, esperto como era, deixou tudo na mão dele. Falou: opa, vou aproveitar que esse rapaz está aqui e vou ser abençoado também. O testemunho de José então era assim incrível. Mas novamente o destaque, no versículo 2 que lemos: Deus era com José. E queridos, poxa, Deus era na pior hora da vida de José? Estava com ele? Sim. E por que Deus permitiu? Para prepará-lo. Porque Deus queria colocar José no lugar de destaque. Ele não poderia simplesmente ficar debaixo das saias do seu pai, porque senão ele não conseguiria depois chegar e executar o que Deus estava preparando. Então José teve que aprender muito duramente para poder chegar onde ele tinha que chegar. Então Deus, onde Ele vai te colocar, queridos, possivelmente você passará também por situações difíceis. E José então, ele continuou sendo fiel a Deus, continuou sendo fiel a Potifar, mesmo que José não via Deus, mas ele tinha conhecimento que Deus era com ele, ele tinha fé para isso. Só que ali Satanás tentou novamente destruir José e destruir ali os sonhos ou onde Deus queria colocar. Levantou a mulher de Potifar para poder tentar matar José. Como aqui nós acabamos de ler, ele era bonito, ele era inteligente. E aqui a palavra que nós lemos, que é a de Deus, diz que ele era bonito de rosto e de corpo. Então a mulher de Potifar cresceu o olho no rapaz. E ali José continuou fiel, começou a fugir da aparência do mal. E assim nós temos que fazer: fugir da aparência do mal, fugir das tentações, seja em qual área for. Só que chegou um dado momento que ela armou uma cilada. Quando ela mandou os empregados saírem, deu dia de folga para todo mundo, José não sabia, ele chegou para fazer o seu trabalho normal, ela estava lá. Então quando ela disse: venha, fique comigo, ele: não posso fazer isso, eu temo a Deus e respeito o meu Senhor. E ele foge. Quando ele foge, ela segura a sua capa.
E de repente, quando ele foge, ela se sentiu então humilhada, maltratada, rejeitada. Ela gritou histericamente até que alguém veio socorrer. E quando chega, ela acusa José. Ele tentou me molestar, ele tentou ficar comigo na força. Potifar, ele não acreditou em José e o colocou na cadeia. A hora que a situação de José começou a melhorar, leva uma pancada. Eu não sei se você já teve essa sensação na sua vida. A hora que as coisas começam a aprumar na sua vida, você começa a ver ali a bênção de Deus chegando, você leva uma pancada. Fala, oh Deus, que isso? Agora que eu estava começando a respirar um tiquinho, de repente eu levo uma rasteira dessa. Aí você respira fundo. Então vamos lá, Deus, não acabou ainda não. O treinamento continua. Eu estou passando fogo ainda. Aleluia, a força, porque o trem está difícil. E José foi parar na cadeia injustamente. Imagina a cabeça do rapaz de novo. Poxa vida, primeiro meus irmãos, agora depois vira escravo. Fui injustiçado pelos irmãos, fui injustiçado aqui como escravo, agora fui parar na cadeia. O que José ia fazer? Você quer saber? Eu tentei fazer de tudo como escravo. Agora na cadeia eu vou deitar aqui, ficar quieto, não vou fazer mais nada. Mas José era diferente. Capítulo 39, versículo 20 a 23. Diz assim: então o Senhor de José o tornou, o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e edificou. O Senhor, porém, estava com José. Ei, essa frase é linda, mas que frase difícil. Na cadeia, o Senhor estava com ele lá também, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José era quem comandava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Queridos, olha que achado maravilhoso. Quando a pessoa é crente de verdade em Cristo, ele prospera até na cadeia. Onde não existe, Deus faz nascer. Aonde a porta está fechada, Deus abre uma porta. A pessoa prospera em qualquer caminho que ela passar, porque é Deus que está com ela. E assim José, de vez ele ficar lá moado, murmurando, chorando: oh Deus, o sonho, Deus, a crise, Deus. Ele: não, eu vou trabalhar, meu sonho vai chegar, a minha bênção vai chegar, o cuidado de Deus está aqui. Já era para eu estar morto e não morri. Era para ele ter morrido 2 vezes pelo menos. A primeira com os irmãos, depois com Potifar. Potifar poderia ter matado na hora. Aí ele falou: não, só vou te prender porque eu gosto de você. E ali ele ficou, mas ele trabalhou tão bem. Ele organizou a cadeia. O carcereiro, o chefe, colocou a chave da cadeia na mão dele e falou: aqui você manda, José. E ele organizou tudo, queridos. E Deus era glorificado, porque as pessoas viam nele a ação de Deus. Só que José, como qualquer um de nós, um dado momento podemos fraquejar na fé. José, ele tentou dar um jeitinho na situação, ele tentou dar uma forcinha para Deus. O que aconteceu? Aqui no capítulo 40, foram presas 2 pessoas na cadeia: o copeiro e o padeiro. O copeiro, ele teve um sonho, e o padeiro também teve. É interessante para vocês verem como é que é importante nós termos uma sensibilidade do Senhor. O copeiro, um dia pela manhã, e o padeiro, eles estavam com um semblante caído, triste. José olha para eles: eu estou percebendo que vocês estão tristes hoje, o que houve? Olha o cuidado de José com aqueles moços. Aí eles falaram: nós tivemos um sonho atribulado, um sonho terrível, um pesadelo.
Aí José fala: me conta o sonho que eu posso te ajudar. Aí o padeiro conta o sonho, fala só: olha, eu sonhei com 3 cestos, com 3 bisnagas, assim, vieram os pássaros, comeram, vieram isso, não sei o que lá mais. Aí José ficou meio apertado, porque a revelação não era boa. Aí o José falou assim: e o seu sonho, copeiro? Aí eu sonhei que eu estava servindo o faraó com 3 cálices, assim, assado e tal. Aí ele falou assim: esse aqui é melhorzinho um pouquinho. E foi no copeiro primeiro: ó, daqui 3 dias você vai ser restituído ao seu cargo, e o faraó vai te honrar e vai te abençoar, e você vai ficar lá tranquilo de novo, servindo ao faraó. Aí o padeiro falou: pai, e o meu? José falou: o senhor não tem uma boa notícia não. O que vai acontecer? Você vai morrer daqui 3 dias. Aí, como é que fala um trem desse com o sujeito? José, ele foi muito corajoso, porque o rapaz podia ter matado ele na hora, mas quando Deus nos dá algo para falar, nós não podemos guardar não, seja de bom ou seja de ruim. Nós temos que entregar a mensagem de Deus. E cumpriu certinho como José havia revelado. O padeiro morre e o copeiro é restituído. Só que quando o copeiro é restituído, José fala com ele assim: aqui, quando você chegar lá no faraó, fala que eu sou um rapaz bom, de boa família, trabalhador, eu sou um rapaz de Deus, dá um jeitinho lá, faz ali o meu currículo bacana. Olha aí para vocês verem, capítulo 40, versículo 13 a 15, diz assim: dentro de 3 dias o faraó te elevará de posição e te restaurará o cargo, servirás a taça do faraó na mão dele, conforme costumavas fazer quando eras seu copeiro. Mas lembra-te de mim quando estiveres bem, peço-te que tenhas compaixão de mim, falando de mim ao faraó, e tira-me deste cárcere, porque na verdade fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada fiz que me pusessem nessa prisão. Queridos, infelizmente aqui José, ele entrou na clássica parte de auto-vitimização. Eu sou um coitado, eu fui injustiçado, meus irmãos fizeram assim, eu estou na cadeia, eu não mereço. Mas o problema é que quando nós fazemos isso, nós estamos falando que Deus indiretamente ou foi ruim de serviço ou me abandonou. Porque se Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, e Ele permitiu isso acontecer, Ele está falando assim: injustamente eu estou aqui, é fato, mas Deus tinha um propósito nisso. Então quando ele murmura, ele reclama, e ele pede para o copeiro dar uma forcinha para ele está indiretamente falando assim: Deus, eu vou te ajudar, porque o Senhor está devagar demais. O Senhor podia ter agido e não agiu, então agora é minha vez, Deus, deixa comigo que eu assumo aqui para frente. Aí o que aconteceu ali depois daquela cena? Assim que o copeiro ele volta para o faraó para servi-lo, ele se esquece de José, e ele fica mais 2 anos preso. Aquele jeitinho que José deu ali lhe custou mais 2 anos de cadeia. E ali ele simplesmente continuou lá, orando, esperando em Deus, não tem jeito. Aí na hora que Deus quis, no tempo de Deus, na forma correta que Deus ali age, José, ele é convocado. Por quê, queridos? Precisa ver como é que às vezes nós achamos que Deus está perdendo o controle ou está acontecendo alguma coisa. Espera no Senhor. Porque se o copeiro chega para falar com o faraó: faraó, tem um rapaz lá bom de serviço, faraó não sei o que lá mais, e se o faraó não precisar de nada, não faz o seguinte, pode tirar ele de lá e põe ele para ser seu auxiliar lá na cozinha. José só ia se tornar ali um gerente da cozinha, porque tudo que ele pega ele é bom, mas ele nunca chegaria onde Deus colocaria, ou tinha um projeto para colocá-lo. Então se José sai naquele momento por conta própria, vamos dizer assim, ele estaria prejudicando o seu futuro. Então é por isso que nós devemos sempre estar atentos àquilo que Deus está falando no nosso coração, para nós não darmos jeitinho nas coisas ou tentar ajudar Deus. Mas aí ele esquece de José. No capítulo 43, versículo 23,
Espera aí, não, 40, no 43 não. Errei aqui na minha anotação. Não, é no 40 mesmo, perdão, capítulo 40, versículo 23. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, pelo contrário, esqueceu-se dele. Aí chegou 2 anos depois, Deus coloca um sonho, um pesadelo no coração do faraó. Ele sonha com espigas lindas, belas, fortes, e de repente sobe ali umas espigas feias, magras, e come as espigas belas. Depois ele acorda assustado e sonha com 7 vacas gordas, lindas, maravilhosas, à beira do rio, e depois vem 7 vacas magras, horrorosas, feias, magricelas, e come as vacas gordas. E o faraó não entendeu aquele sonho. E o faraó chamou todos os seus sábios, o faraó chamou todo mundo, e ninguém conseguiu interpretar o sonho. Por quê? Deus queria que José interpretasse o sonho, porque ali era o que Deus tinha preparado para José, se tornar o segundo abaixo do faraó, o governador. Ele, quando o faraó estava angustiado, ele falando com os seus conselheiros, e o copeiro estava lá, e o copeiro de repente ouve essa angústia do faraó. Aí na hora Deus faz o copeiro lembrar de José. Ele diz: faraó, eu fui injusto com um rapaz, tem um moço que está na sua cadeia, ele é hebreu, ele sabe interpretações. O faraó: como assim? Ele foi e contou a história. Lembra que o Senhor mandou prender eu e mais um padeiro? Lembra? Nós tivemos um sonho, José interpretou os 2. Ele falou que em 3 dias eu estaria de volta aqui no palácio, em 3 dias o padeiro seria enforcado, e deu certinho. Chama o rapaz. E José foi convidado pelo faraó. Aí deram um banho nele, trocaram de roupa, e chegando diante do faraó, o faraó fala a José: é você que interpreta os sonhos? Ele falou assim: não, é Deus que dá a interpretação. Aí José, aquela bobagem que tinha feito, ele aprumou o corpo e voltou a andar direitinho no Senhor. E para José falar que é Deus que faz isso, ele estava afrontando o faraó, porque o faraó, ele se julgava ser Deus. E José diz: não, é Deus que revela, é Deus que manda, porque Deus é Deus. O faraó falou: então eu sou quem? Ele: nada. Então me conta o seu sonho que eu vou te dar a interpretação. Ele contou o sonho das vacas, das espigas. Aí José falou assim: esta é fácil. Faraó, Deus está mostrando o que ele vai fazer. 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome. O que você precisa de fazer? Buscar o homem da sua confiança, inteligente, bom administrador, para que ele venha administrar com fartura esses 7 anos, guardando ali a 5ª parte, para depois, na época da escassez, ele venha ceder ali comida para todos, e a parte difícil da fome vai passar sem morrer, sem prejudicar tanto como deveria. Aí o faraó fala assim: gostei, sentiu firmeza, viu que era Deus que estava ouvindo. E o próprio faraó fala isso de José, capítulo 41, versículo 38 a 42. Capítulo 41, versículo 38 diz assim: então o faraó perguntou aos seus subordinados: poderíamos achar um homem como este, em quem está o Espírito de Deus? Depois o faraó disse a José: visto que Deus te revelou tudo isso, ninguém há que tenha discernimento e sabedoria como tu. E o faraó disse mais a José: eu te coloco no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou da mão o seu anel de selar, colocou na mão de José, vestiu de traje de linho fino e pôs uma corrente de ouro no seu pescoço. Além disso, ele fez subir a sua segunda carruagem e a conclamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim o faraó o colocou sobre toda a terra do Egito. E o faraó disse ainda a José: eu sou o faraó, mas sem teu aval ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito.
E o faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois disso, José viajou por toda a terra do Egito. Queridos, para vocês verem, o rapazinho estava na terra do pai, Deus deu um sonho a ele, aí ele foi vendido, virou escravo, ficou preso. Ele teve ali mais ou menos de 13 a 15 anos de provação, de 13 a 15 anos de tribulação. E Deus mudou a sorte dele da noite para o dia. Ele era um Zé Ninguém, um desconhecido. Ele se tornou o homem mais poderoso do Egito, abaixo do faraó. Ficou rico e casou, desencalhou, um tapa só. Deus mudou a sorte dele. E depois vocês continuam lendo a história, vocês vão ver a hora que Deus comprova, onde o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos se ajoelham diante de José. Porque Deus é Deus, Deus é fiel. Mas na nossa vida, queridos, é uma história linda assim? É uma história linda assim. Talvez eu nunca vou chegar a ser rei, governador, mas ali a história linda é o cuidado de Deus diariamente. As dificuldades do Senhor, as dificuldades que o Senhor nos permite passar e nos dá vitória em cima delas. A vida não é um conto de fadas, onde só temos ali momentos felizes. Não. A vida é, na palavra do Senhor, é uma realidade. Ou seja, a vida do crente, do cristão, ela é vivida ao vivo. Então, na hora que você está lá na sua casa, ou você pode pecar, ou você pode glorificar o Senhor, ou você pode adorar a Deus, ou você pode murmurar. Ah, mas eu tenho meus motivos. Eu tenho certeza que sim, que às vezes a dor, às vezes os problemas, às vezes as tribulações te dariam um motivo suficiente para reclamar, para murmurar e para poder abandonar Deus, se você olhar para os problemas. Mas se você olhar para o autor e consumador da fé, não temos motivo. Porque por mais que nós às vezes passamos dificuldade, queridos, Deus nos dá a vitória. Se você olhar para trás da sua vida, você vai conseguir lembrar das partes difíceis que você já teve, dos problemas, das dificuldades. Às vezes você passou fome, às vezes você teve grandes dificuldades no trabalho, na família quando era criança, problemas que, se você contar, você chora, porque ainda aperta o coração. Mas olha onde você está agora, olha o que Deus já fez na sua vida, e olha que talvez na época você não conhecia o Senhor, e Deus estava cuidando, e Deus estava abençoando, e Deus estava agindo. Então, meus amados, independente do que você tem passado hoje em dia, fique firme no Senhor. Deus te trouxe nessa noite para poder lembrá-lo disso. Eu sou Deus e nenhum dos meus propósitos pode ser frustrados. Então, aqueles seus sonhos que estão no seu coração, que foi Deus que colocou, eles serão realizados. Pode esperar, pode demorar, mas eles serão realizados. E na hora que você receber as bênçãos de Deus, você poderá glorificar o Senhor, e você vai poder testemunhar e comprovar que Deus é Deus. José, ele teve muitas dificuldades ali no Egito. Depois que virou governador, ele foi perseguido, porque tinha muita inveja, tinha muitos problemas. Vocês viram que aqui ele mal casou e já viajou por toda a terra do Egito para ver como é que estava a situação, e ele teve muitos inimigos, ele teve muitos problemas, mas Deus deu vitória em todas as áreas. Por quê, queridos? Deus é Deus, e aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E se nós entendermos isso e descansarmos no Senhor,
nós sofreremos menos. E quando eu não entendo e vou por conta própria, como ele naquele momento ele tentou dar um jeito, aumentou 2 anos a pena. Quando eu vou por conta própria, achando que eu tenho a solução, achando que eu consigo, aí a probabilidade é quebrar a cara. Por isso, queridos, não faça nada sem a aprovação do Senhor, seja em qual área for. Acalma o coração, aguarda no Senhor, porque Ele é fiel. Eu lembro de uma pequena historinha assim, encerro, porque quando Deus ele age, ninguém pode impedir, como eu disse. Essa historinha eu já contei aqui na igreja algumas vezes. Uma senhora estava passando fome, porque o marido estava desempregado, e ali a situação difícil. Ela ligou na rádio da cidade e falou com o irmão assim: eu queria pedir oração, meu marido desempregado já tem alguns meses, as coisas estão começando a faltar aqui em casa, estamos passando muita necessidade, mas se tiver alguém aí que quiser nos abençoar, mandar alguma coisinha para nós. A Bíblia fala que os santos comunicam com os santos, estamos abertos. E ali o pai de santo da cidade estava ouvindo a rádio, falou assim: eu vou humilhar essa senhora, eu vou mostrar que Jesus não é nada. Aí chamou lá os 2 capatazes de lá, os 2 servos dele: faz o seguinte, vocês vão lá no supermercado, vão fazer uma compra lá de pelo menos uns 5, 6 carrinhos, que dê para uns 3 a 4 meses, e vão entregar nesse endereço. E quando a dona perguntar quem mandou, vocês vão falar: Satanás mandou, para ver a cara dela cair no chão, para ela ver que esse Jesus não é nada. E ali eles fizeram. E quando eles tocaram a campainha, a dona abriu a porta e eles foram descendo as compras, e ela nada de perguntar. E dessa primeira caixa, nada de perguntar, dessa segunda caixa, nada de perguntar. Aí na última caixa que eles iam pegar, falou: ela não perguntou não. E se a gente chega lá falando que ela não perguntou e a gente não falou nada, você sabe que o pau vai quebrar para o nosso lombo. Vamos perguntar para ela. Então vamos. Aí quando terminou de colocar as coisas lá na sala, um deles perguntou: a senhora não está curiosa de saber quem é que mandou, não? Ela falou assim: não. Por quê? Porque quando meu Jesus manda, até o diabo obedece. Não tem jeito. Meu Deus é soberano. Então, queridos, Jó 42:2. Agora eu bem sei que nenhum dos meus propósitos ou dos propósitos do Senhor podem ser frustrados. Jó encerra o seu livro falando que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os seus olhos viam o Senhor. Feche os olhos, vamos orar e agradecer ao nosso Deus.